Não estou ouvindo. Agora sim. Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal no Facebook, pelo meu canal no Facebook, que estão nos prestigiando aqui com essa live. Aqui, vocês já sabem, aqui é Marcos Roberto, candidato a vereador em Itapevi. Meu número é 19777 e o tema da nossa live de hoje é a prática do bem comum. E o meu convidado mais que especial é o meu amigo Francis Pontes. Francis é de Osasco, administrador de empresas, mestre em administração de empresas e também fundador da comunidade católica Frater Querigma. Francis, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, muito obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui conosco para partilharmos desse tema tão interessante, tão importante para nós e tão relevante, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui à nossa live. Olá, Marcos, é um prazer poder estar com vocês hoje, nesta live. Quero te cumprimentar, te parabenizar por ter colocado o seu nome em apreciação pública. Só os corajosos fazem isso. Então, quero te parabenizar já de início pela tua disponibilidade. E quero cumprimentar a todos que nos acompanham por esta live. E este tema tão necessário, e neste tempo que vivemos, o quão necessário é a prática do bem comum para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para o nosso país. Um país que pratica, de fato, o bem comum é uma nação próspera em todos os sentidos. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Francis, indo direto ao tema, o nosso tema da prática do bem comum, eu gostaria de perguntar para você justamente isso, o que é o bem comum? É uma pergunta bem direta mesmo, né, Marcos? Porque praticar o quê, né? O que nós temos que praticar? A prática é aquilo que fazemos, aquilo que elaboramos a cada dia. São as nossas tarefas do dia a dia, é a prática, né? Que existe a teoria, existe a técnica, existe a prática. Agora, a prática do quê? O que é esse tal de bem comum que tanto se fala? E falam muito de bem comum, mas pouco se faz de bem comum, né? Pouco se faz. Quando a gente escuta, e agora nesse período de campanha eleitoral, e não só agora, mas mesmo o tempo inteiro, todo mundo fala, nós temos que preocupar com o bem comum, mas isso fica só na fala. E a fala sem prática, a gente poderia considerar que é hipocrisia, né? Eu falo, mas não faço. E o que acontece na grande maioria é que a grande maioria fala do bem comum, mas colocar isso na prática, de fato, ninguém coloca, né? O deputado Reinaldo, que é líder desse projeto nosso, que nós participamos, ele fala muito que não adianta ficar só aqui no entendimento do que é o bem comum. Mas, claro, que a gente precisa entender primeiro. Mas ele precisa descer para cá, para o peito, né, Marcos? Sim. E descer para o peito é praticar de fato. Sim. E entendendo e não praticando, de repente, um conceito meramente... como que se fala? Esse conceito esse conceito teórico, mesmo que se estude muito sobre isso ou sobre qualquer outro tema, é acertado dizer que é perca de tempo? Olha, se você estuda e não põe em prática, não faz sentido. Porque o conhecimento é para que nós, enquanto homem, enquanto mulher, possamos viver melhor. E não se vive melhor só pelo conhecimento. O conhecimento é extremamente necessário, mas ele só faz sentido se eu colocar em prática. Se eu fizer de fato aquilo que... Aqui eu acho que deu uma travadinha para mim. Eu quero, enquanto talvez recupera aqui a conexão com o Francis, já estou vendo o Francis se movimentar de novo. Ô, Francis, pode continuar. Obrigado. Então, o conhecimento ele é maravilhoso, mas se não for colocado em prática, é apenas uma biblioteca de conhecimento ali parado, sem utilidade, né?
Então, um livro sem ninguém ler, a prática da leitura, o livro para nada serve. Então, eu tenho que ter a prática da leitura para que aquele livro tenha sentido no conteúdo que está nele. Então, se eu estudo e não põe em prática, não faz sentido. Mas isso, infelizmente, nos nossos tempos, as pessoas querem ter muito conhecimento, mas pouco põe em prática aquilo que conheceu. Sim. Né? Aquilo que aprendeu. Sim, então, a prática... Desculpa, pode falar. Não, eu acho que, inclusive, talvez fosse isso que você fosse dizer, né? O sentido do conhecimento é a prática. Poderia dizer assim, então. É isso aí. O sentido do conhecimento é a prática, senão de nada adianta. Um livro, o sentido do livro é alguém praticar a leitura dele. Senão, para que ele vai servir? Serve para calçar uma mesa que está torta, um móvel que está... Para isso que ele vai servir. Para alguma coisa ele vai servir, né? Mas para aquilo que ele foi criado, não. Entendi. Então, a pergunta é, o que é o bem comum? Então, o que é a prática do bem comum? O bem comum, ele descreve um conjunto de benefícios que são compartilhados com todos os membros de uma comunidade. De uma forma mais fácil de entender, o professor César Saldanha, que é um dos mentores intelectuais deste projeto, ele diz que o bem comum é o bem de todos, no que todos temos em comum. A gente escuta tanto isso no projeto, né, Marcos? O bem comum é o bem de todos, no que todos temos em comum. Então, nós, enquanto homens e mulheres, a grande maioria das nossas necessidades é comum. Eu tenho, você tem, poucas coisas diferem. Então, o bem comum é, de fato, o bem de todos, no que todos nós, eu, você, todos, temos em comum. Lembrando que não é o bem de um grupo determinado. O bem comum não é o bem da maioria, como alguns descrevem o bem comum. O bem da maioria, a palavra do bem da maioria é o bem da maioria. O bem comum é o bem de todos, no que todos temos em comum. Não da maioria. Isso é uma diferença bastante importante, né? Porque hoje em dia se fala muito, né? Inclusive, citando alguma questão aí democrática, né? A maioria decide, né? A maioria impõe alguma coisa assim, né? Mas o bem comum, ele vai além da maioria. O bem comum, ele vai para todos. Antes de você continuar, o Francis, eu gostaria de mais uma vez saudar as pessoas que estão chegando, que estão nos cumprimentando aqui nas redes sociais, né? Nós temos bastante pessoas aqui conosco ao vivo, a Beth, boa noite, Beth, a Vilma, o Rafael, Guilherme, cumprimentando a nós todos, né? Obrigado, Guilherme, por estar conosco. Tiago, meu grande amigo Tiago, meu irmão Alailton, a G, que saudade de você, obrigado por estar conosco também. A Marisa, a Maria Alves, Maria, obrigado também, a sua presença é muito importante. Você que está aqui nos acompanhando e que não deixou aqui uma mensagem no chat, pode cumprimentar, pode deixar sua mensagem. Se durante aqui o nosso diálogo aqui com o Francis, você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, pode colocar aqui também, que o Francis, ele está bem embasado aí, tem uma bagagem muito grande para compartilhar conosco aí o seu conhecimento. A Marisa, já falei a Marisa, a Bárbara, a Ana. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos, nos ajudem a compartilhar essa live, a divulgar aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, compartilhe aí com todo mundo, demonstra para o pessoal que nós temos um tema muito interessante sendo abordado. Mariana Moisés, minha querida amiga Mariana Moisés, obrigado por estar conosco, né, e todos vocês que não colocaram aqui a sua saudação, mas que estão conosco, sejam todos bem-vindos. Ô Francis, então o bem comum, estava falando que o bem comum, ele é mais do que o bem da maioria, é o bem de todos, né? E o que difere o bem comum de outros bens? Bem interessante essa pergunta, Marcos. O que de fato nos mostra que o bem comum é mais importante ou difere de outros bens? Eu tenho em casa os meus bens. Eu tenho em casa as minhas necessidades pessoais, a minha família, que são particular meu, da minha casa, da minha intimidade.
Fora do ar, nós estamos partilhando sobre a importância da família e de nós preservarmos a intimidade das famílias em suas casas, né, nas suas residências, porque a família ela tem um bem próprio da própria família, né? Então, o bem da própria família, que não é o bem comum. Ah, mas, Francis, o bem da minha família é muito parecido com o bem da sua família. É bem parecido, mas não é igual, né? Tem as suas particularidades, tem a sua forma, o seu jeito de ser. Então, são bens particulares. Os bens particulares, que são bons também, e que são necessários também, e que, de fato, é a prática do bem também, né? Mas difere do bem comum. Difere do bem comum. A particularidade do bem, a necessidade no qual de atender uma necessidade específica, que não é, a palavra específica já é contraditória do comum, de todos. Né? Então, isso já é um ponto que diferencia. Mas o quão é necessário também honrar e deixar claro este bem particular da família, como o exemplo que eu trouxe, até porque vivemos num tempo que se tenta a todo instante a destruição das famílias. Sim. Então, nós temos que cada vez mais falar, mostrar, viver a família e viver aquilo que nós tínhamos falado, estávamos falando fora do ar, que não é somente falar que a família é necessário, mas é necessário viver a família, né? E falamos também no ar também que não basta só o conhecimento, a parte teórica que a família é necessária, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que de fato, ir ao encontro do bem da família. Isso teoricamente, e na prática eu não faça isso, né? Então, eu tenho que fazer, tenho que praticar também esse bem da família, que é necessário, se eu não me engano, o Santo Agostinho fala que não é necessário, não é suficiente apenas ser santo, mas também é necessário demonstrar a santidade. Então, além de conhecer, é necessário praticar e também demonstrar que praticamos, para dar exemplo ao outro. Sim, sim. Nós estamos falando da prática, falamos da teoria, né, que a teoria é o conhecimento, a prática é colocar em prática aquele conhecimento que é tão necessário, senão não faz sentido, nós tínhamos falado no início dessa live, senão não fazia sentido. Só conhecer, você não coloca em prática, mas tem uma terceira possibilidade, que é também parecer alguém que vai ao encontro do bem comum, o bem da família, para dar exemplo ao outro também que está do nosso lado. Sim. Então, a diferença entre o bem comum, que é o bem de todos, no que todos temos em comum, mas também tem os bens privados, o bem particular, no caso, como exemplo da família. Né? Bom, eu ia perguntar, aqueles bens específicos, ou privados, ou particulares, são bons, né, junto com o bem comum, é melhor ainda. Eu imagino, aí você vai me dizer se eu estou certo ou errado, imagino que nenhum dos dois dispensa o outro, e entendendo aí, por exemplo, utilizando o teu exemplo, que vive tem uma forma de vida em comunidade, que isso é aplicado, né, nessas duas instâncias, né? Ou seja, acho que até mesmo como pergunta, isso é aplicado nas duas instâncias, né? Você ter o seu bem particular, o seu bem específico, como a família, que é o exemplo que você estava dando, né? Que é uma coisa muito boa para você e para a tua família, mas numa comunidade também, você aplicar o bem comum, o bem de todos ali, né? É uma coisa que não dá para separar uma da outra, né? Bem dito isso, Marcos, porque é complementar. Mas, claro, se nós formos falar de nível hierárquico, o bem comum é o mais importante de todos. Sim. E se eu tenho como prática o bem comum, por consequência, eu vou preservar o bem da minha família e eu vou preservar o bem da minha comunidade. Então, o bem comum, aquele que se preocupa com o bem comum, o bem de todos, ele já está praticando já uma condição de exercer de fato o bem em todas as outras instâncias que são complementares. Assim também Sim. como aquele que não vive o bem da família, muito dificilmente ele vai viver o bem comum. Muito dificilmente. Né?
E o exercício de viver em comunidade, como você trouxe o exemplo, que é um outro exemplo também, é um bem particular, mas que é um exercício para a prática do bem comum, porque a palavra comunidade vivemos o comum entre todos estão naquele mesmo grupo, mas é um grupo específico. Então, é o bem daquele grupo que diferencia também do bem de todos. Nós temos na comunidade Frater Querigma, nós temos algumas diretrizes, algumas regras, né, para que a gente possa garantir este bem da fraternidade, esta comunidade. Assim também, como um bem comum, também tem que ter um set mínimo de regras para garantir que todos estão convivendo de uma forma sadia e vivendo este bem de todos. Sim, é importante que as regras estejam bem claras para que todos possam seguir a mesma linha e as pessoas voluntariamente, por opção, optam por seguir essas regras, né? Então, nisso que você está me explicando, de que praticando o bem comum, automaticamente eu vou estar exercendo bem todos os outros bens, vou estar praticando todos os outros bens, né? Então, essa é a melhor forma, assim, a melhor forma de se praticar, né? Dizer assim, praticar o bem comum. E existe alguma receita, algum ponto específico, né? Como entender, né, essa forma de praticar o bem comum? Parece um pouco contraditório, mas é essencial do bem comum a mudança pessoal. A mudança pessoal, individual, de sair dos meus interesses individuais da pessoa humana, sempre prevalecendo em detrimento ao comum, a todos. Então, qual é uma receita para que eu possa viver o bem comum? Só um ponto ainda antes da receita, se a gente pode passar uma receita aqui, né? Antes dela, muito me desculpe se eu não usei as palavras. Me desculpe se eu não usei as palavras adequadas. Tá certíssimo. Eu é que não quero usar, que eu sei a receita, mas a pergunta está correta. Mas, antes disso, muito provavelmente, alguém que vive o bem da família, muito provavelmente, ele também vai viver o bem comum. Mas não necessariamente, mas muito provavelmente, porque ele já exercitou em casa, ele aprendeu com seus pais, na sua casa, como exercitar o bem comum, exercitando o bem da família. Agora, com certeza, aquele que vive o bem comum, ele vai viver também a prática na sua família também, do bem familiar, do bem da sua comunidade, do bem do seu bairro, né, do seu trabalho. Mas, se a gente pode ousar em dar uma receita aqui da prática do bem comum, como nós estamos nos comportando. É a mudança de vida, do meu comportamento. Eu sei que nós somos dotados de uma personalidade, somos dotados de temperamentos, né? Vivemos em algum contexto, cada um de nós num contexto social, que tudo isso influencia nas nossas ações. Mas nós, enquanto homens e mulheres, que somos compostos de uma forma, de uma tríade, né? Nós somos corpo, alma e espírito, nós somos um homem espiritual, nós somos um psique, que nos dá uma capacidade de transcender, de ir além daquilo que nós somos de fato, daquilo que fomos constituídos. Nós não somos, apesar de muitas teorias colocar que nós somos frutos do meio, nós podemos até ser fruto do meio se nós não quisermos ser diferente do meio no qual fomos formados. Sim. Então, é possível transcender, é possível ser melhor do que eu sou hoje. Então, o grande desafio do bem comum é nós, o tempo inteiro, pensar como eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Não ser melhor que o outro, não ser melhor que o Marcos, né? Não ser melhor do que o Tiago, não ser melhor que minha esposa, mas ser melhor do que eu mesmo, do que eu sou hoje. Então, é possível? Claro que é, nós temos essa capacidade. O ser humano é capaz de transcender. Nós somos convocados a essa transcendência, né? Nós somos chamados a essa transcendência de ser melhor do que somos hoje. E como que nós podemos ser melhor do que somos hoje? Convivendo em sociedade, convivendo um com o outro. Eu convivendo com o Marcos na fraternidade, porque eu não sou capaz de olhar para mim mesmo e dizer o que eu posso ser melhor ou o que eu sou de bom. Como diz o deputado Reinaldo, a gente consegue ver à nossa frente apenas, o que eu estou olhando aqui. Mas aqui no meu cabelo atrás, eu não sei se está legal ou não. A minha esposa tem que olhar em casa para saber se está legal.
Às vezes eu saio de casa com a gola da camisa atrás, dobrada, e ela vem, amor, deixa eu arrumar a sua gola, porque eu não consegui ver, mas ela conseguiu enxergar por mim. Então, para que eu consiga crescer, para que eu consiga transcender, eu preciso do outro. O outro é parte fundamental da resposta. O outro é parte fundamental no meu crescimento pessoal. E eu, na pessoa do outro. Então, o que nós perdemos... Sim. Não, se você quiser concluir. Não, tem um delayzinho aí, a gente acaba atropelando o outro aqui, mas fique tranquilo, pode interferir. Não, o que eu queria perguntar, né? Eu imagino que seja um consenso, né, de que o bem comum é a melhor forma de se viver, de se praticar, de se preocupar com tudo, com todos, né? Bom, considerando isso, por que muitas vezes nós não vemos esse bem prevalecer, né? Ou isso é uma má impressão nossa, ou de fato nós não vemos o bem prevalecer? Eu imagino que deve estar associado a alguma coisa que você disse aí, né? Que primeiro eu preciso mudar a mim, primeiro eu preciso mudar eu mesmo, até mesmo porque eu não consigo mudar o outro, né? Porque se talvez eu ficar preocupado em que o outro deva ser o melhor, em que o outro tenha que mudar, em que o outro tenha que fazer as coisas, então eu vou ficar nessa espera pelo bem comum o tempo todo e ele não vai acontecer. Mas, em contrapartida, também, eu preciso do outro para me ajudar a ser melhor. E antes de você fazer esse comentário, antes de você responder aqui essa questão, tem mais pessoas nos cumprimentando aqui nas redes sociais. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, né? O José Carlos, o José Brum, o Cícero, que é o meu amigo, meu irmão Tito, Bruno Cauã, a Luzinete, né, o Guilherme fez até um comentário ali, daqui a pouco a gente sobe o comentário do Guilherme, mas vamos ver quem são as outras pessoas que nos cumprimentaram. O Arnaldo, meu irmão Arnaldo, obrigado. Juliana Pontes, sua esposa, né, Juliana Pontes. A Cleide, obrigado por sua participação. A Selma, a Gisele, obrigado também pela participação. A Ruth e a Glauce. Pessoal, muito obrigado aí pela participação, podem continuar comentando, compartilhando, divulgando aí nas redes sociais. Agora, o Guilherme fez um comentário ali, pode colocar também na tela o comentário do Guilherme. O bem comum rompe o egoísmo. Então, voltando aqui, Francis, por que muitas vezes nós não vemos esse bem prevalecer? Porque nós estamos esperando esse bem do outro, é isso? É que, na verdade, você colocou o ponto certo aí, Marcos. A gente sempre espera que alguém vai fazer por nós. Alguém vai fazer por mim. Aquela ideia do salvador da pátria, que do tanto nós falamos no projeto, né? Está sempre esperando vir um salvador da pátria que vai mudar tudo e vai melhorar. Não, porque agora esse presidente que vai assumir vai mudar tudo e que vai ser tudo bom. E eu posso continuar na minha casa, no meu individualismo, em casa assistindo meu Netflix, né, sem fazer exatamente nada, porque alguém vai fazer por mim. Mas se não eu, quem vai fazer? Né? Então, nós não precisamos de um presidente virtuoso. Nós precisamos, sim, do presidente virtuoso, mas precisamos de homens e mulheres que movem uma sociedade virtuosos, homens e mulheres virtuosos, que nós saiamos do nosso comodismo, mas espera que o outro faça no meu lugar. Então, sou eu que tenho que fazer. Eu fui chamado. A vida nos convoca para isso. A vida nos convoca para ser esse protagonista dessa mudança. Mas sou eu? Não, você, o seu vizinho. Mas se você fizer, se você começar a fazer, praticar, o seu vizinho vai olhar para você. Como você mesmo disse, Marcos, nós só temos a condição de mudar a nós mesmos. Mas se nós mudarmos, se nós dermos o nosso passo, se nós entendermos que é possível através de mim, isto é possível, eu dou exemplo para que o que estiverem do meu lado também, me tomando como exemplo, passe a ser protagonista também dessa sociedade mais fraterna, mais virtuosa, mais verdadeira. Então, essa espera, essa omissão, atribuindo para o outro, é o que nos atrapalha, é o que nos emperra. Né? Nós vamos entender que não é o outro, sou eu que tenho que fazer. Começa em mim. A mudança começa em mim. Eu lembro que na campanha de 2018,
eu estava na rua fazendo campanha de rua, que é um exercício de caridade, não é nem de caridade, mas é um exercício de humildade, né? Eu digo que nós que temos um anseio maior nessa transcendência, vá fazer campanha de rua você que quer transcender. Porque a campanha de rua nós somos humilhados. E na humilhação a gente transcende. A gente transcende. Então, na campanha de 2018, muita gente, eu estava falando do projeto, esse projeto de mudança do Brasil, e me perguntou, algumas pessoas me perguntaram, tá bom, esse projeto é de mudança do Brasil, o que vocês já mudaram no Brasil? Eu falei, eu mudei. Eu tenho mudado a cada dia. Eu sou o Brasil. O Brasil não é o território. A nação brasileira somos nós. Nós, eu e você, que nos acompanha nesta live. Então, a mudança começa em mim. A mudança não é de cima para baixo. Sou eu, pessoas comuns, você, pessoa comum, que começa a mudar. E esta nossa mudança é que mexe nas bases, e a base muda, e a gente encontra alguém tal qual nós, que pode também juntos assumir postos na política, a exemplo Marcos, que aqui está conosco, um homem virtuoso, né? Encontramos, e nós vamos colocando essas pessoas nos postos que precisam acelerar essas mudanças. O projeto tem como, eu diria, muita gente pergunta, qual o principal objetivo do projeto? Desse projeto, olha o Neylon, que legal, Neylon. Grande abraço, meu querido. Fiz campanha de rua com o Neylon em 2018. Nós juntos nas ruas, sendo humilhados lá e transcendendo, né? Até me perdi aqui na minha fala do que eu estava dizendo. Então, esta mudança de vida, nós somos convocados a isso. Então, se a gente pode dar um objetivo central do projeto, o objetivo central do projeto é encontrar pessoas do bem, assim como o Marcos foi encontrado pelo projeto, formar essas pessoas do bem e colocar essas pessoas do bem, claro, sempre pelo livre-arbítrio de cada um, né, pelo sim de cada um, colocar essas pessoas do bem em postos para transformar essa sociedade numa sociedade virtuosa, uma sociedade da prática do bem comum, verdadeira. Então, mas Francis, só na política? Não, o Marcos é na política, mas você que nos acompanha, você é lá na empresa que você trabalha, é na área jurídica, como advogado, como a gente deu um exemplo lá na Globo, se for alguém para lá, para transformar aquele lugar. Então, colocar em todos os lugares necessários, nós temos que ter pessoas do bem, preocupadas com o bem comum, porque é pelas instituições que nós vamos transformar o nosso Brasil. Mas as instituições são formadas por pessoas. Então, nós temos que encontrar essas pessoas. Encontrando essas pessoas, nós formamos, e elas, se já estiverem nos postos, lá neste lugar onde ela vai estar, ela vai transformar este lugar, vai tornar uma instituição virtuosa, e uma nação de instituições virtuosas é uma nação preocupada com o bem comum. Então, Marcos, desculpa eu estar falando em você aqui diretamente, mas você é fruto desse projeto. Nós vemos em você uma das pessoas para estar fazendo esse trabalho. Não só você, mas todas as pessoas da sua cidade de Itapevi, que você encontrou pessoas do bem, que se juntaram a você neste projeto de cidadania da cidade de Itapevi, para transformar a cidade de Itapevi. A cidade de Itapevi transformada, nós estamos transformando a nossa nação brasileira. E todos preocupados com essa cidadania, exercendo a cidadania preocupada na prática do bem comum. Olha, isso é bem verdade, o Francis, porque antes de ter um contato com esse projeto, antes de ter um contato com esse trabalho, não me imaginava assim, deixando as minhas coisas, abdicando de algumas vontades para trabalhar em prol do outro, para trabalhar a favor do bem comum. Aliás, achava que estava fazendo de alguma forma, estava fazendo da forma correta, mas estava fazendo algum bem, talvez, próprio, algum bem particular, né, que imaginasse que esse bem estaria atingindo outras pessoas, mas o bem comum é, muitas vezes, você deixar, renunciar às próprias vontades, aos próprios interesses, né, pelo bem, não da maioria, o bem de todos, né. Tem algum comentário aqui que subiu aqui agora há pouco, da Ana, né,
quando a maioria tiver a decisão de cuidar do bem comum, teremos uma sociedade melhor. De fato, isso é verdade, mas essa maioria ela vai acontecer quando você, Ana, quando o Francis, quando cada um se propor a trabalhar, a cuidar do bem comum, né? Então, pense assim, eu penso dessa forma, né? Eu preciso mudar, né? E convido você a ter esse mesmo pensamento, ao Francis, ao Ivan, que está aqui me ajudando, né? Cada um pensar em realizar essa mudança, que aí, aos poucos, automaticamente, nós vamos vendo as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, tendo essa mudança também. Esse projeto me ensinou muito sobre o que é o bem comum, né? Sobre deixar os próprios interesses para trabalhar em prol dos outros, né? Eu confesso que não foi uma iniciativa minha, mas acabei conhecendo esse grupo de pessoas, o Francis, o Neylor, que falou aqui agora há pouco, né? Fazem parte desse grupo também, tantas outras pessoas que, inclusive, estão nos acompanhando também, né? Então, conhecendo esse grupo de pessoas, nós entendemos que o bem comum, o bem do outro, é importante. E, assim, nós estamos chegando aqui aos 33 minutos de live, né, respeitando aqui ao nosso tempo. Queria fazer aqui para o Francis uma última pergunta aqui para nós podermos encerrar, né, e para podermos concluir. Qual que é o benefício, ou quais são os benefícios aí do bem comum? Legal, mas só antes, complementando a fala sua, Sim. Marcos, que tem um pensador chamado Johann Godard, vocês acho que vocês devem conhecer, se eu pronunciei correto Sim. aqui o nome dele, se eu não pronunciei, pode me corrigir aí, pronunciar corretamente. Ele diz assim, se tratarmos as pessoas como elas são, torná-las piores, mas se a tratarmos como deveriam ser, guiaremos cada uma delas para onde deveriam estar. A gente tem muita preocupação de o que eu vou falar para o outro. Será que não vai machucar? Mas a verdade, ela precisa prevalecer nas relações. Se eu preciso transcender, o outro também precisa. Mas se eu tratar ele sempre daquele jeito que ele gosta sempre de ser tratado, e eu não ajudar sendo arco de tensão na vida deles, como a gente escuta falar de arco de tensão no projeto, e como dói o arco de tensão na gente, porque nos tira do comodismo. Mas como o arco de tensão nos leva para aquilo do que nós devemos ser, não do que nós somos agora. Porque o que o Francis é agora não é o que ele deve ser na plenitude. Mas quando o Francis chegar no dever ser, ele com certeza vai contribuir muito mais, mas muito mais, para o bem comum, para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Assim como eu quero chegar ao meu dever ser, nós também temos que ajudar o outro a chegar no dever ser de cada um. E só sendo arco de tensão, falando a verdade para o outro, para que ele possa entender, conhecer quem ele é, saber das virtudes que ele tem. Às vezes a gente acha que é bom numa coisa e a gente não é bom. Ou às vezes a gente acha que é ruim em algo e a gente é bom naquilo, mas nós não sabemos. A gente precisa do outro para dizer isso para nós. E nós vivemos num tempo, a gente escuta também muito isso, mas é necessário dizer, nós vivemos num tempo que nós estamos sendo convocados para a mudança da nossa sociedade. Todos nós temos a nossa vocação. O padeiro tem a vocação de fazer pão, mas agora é o momento da convocação. A convocação sobrepõe as nossas vocações. O Marcos, com certeza, não tem a vocação de estar lá, sentado, lá na Câmara dos Vereadores, mas ele escutou esse chamado, esta convocação. O Marcos é vocacionado a outras coisas, mas ele ouviu, entendeu essa convocação, que ela é superior à nossa vocação. Em tempos de crises, nós, homens e mulheres virtuosos, somos convocados a mudar este país. Eu e você, o Marcos, por exemplo. Né? Então, é tempo de sermos convocados. E por que beneficia? Qual o benefício que nós temos com a prática do bem comum? De viver numa sociedade que a prática, de fato, é o bem comum. Parece antagônico de novo, mas quando todos são beneficiados, nós somos beneficiados individualmente. Eu vou dizer que eu fui chamado para este projeto por um desejo até, me desculpe a palavra, um pouco egoísta. Eu já estava bem desanimado da política. Eu sempre gostei muito da política, eu nunca gostei da política partidária.
estava bem desanimado, você já deve ter escutado isso. Mas eu tenho uma filha de 8 anos hoje. Sim. Na época, minha filha tinha 4, 5 anos, quando eu entrei para o projeto. E eu olhei para o projeto, participei da Escola de Formação de Líderes, entendi, e sempre achava que eu sempre estava proporcionando, de alguma forma, essa prática do bem comum, mas quando conheci o projeto, fiz a Escola de Formação de Líderes, ali eu vi que era possível fazer esta mudança. E eu vi que era possível deixar um legado para a minha filha. Aí é onde tem a visão individualista aí, né? Para a minha filha. Era possível deixar um Brasil melhor para a minha filha e para os meus netos. Não mais para mim, mas para a minha filha e para os meus netos. Então, desta forma aparentemente egoísta, e que somos na nossa intimidade, mas só chegaremos só atenderemos a nossa necessidade individual se primeiro atendermos a necessidade comum. Então, na prática do bem comum, tornando uma sociedade virtuosa, fraterna, praticante do bem comum, indiretamente ou diretamente, melhor dizendo, a minha filha, ela será atingida e será beneficiada pelo bem. Então, e de forma muito mais plena, né? De uma forma, exatamente essa palavra, obrigado, Marcos, de forma plena. Porque se eu estivesse cuidando só dela, era muito pouco. A gente não conseguiria chegar nessa plenitude. Mas no bem comum nós chegamos à plenitude, também na plenitude do individual, do homem, da mulher, enquanto pessoa humana. Então, se eu quero o bem para os meus, eu primeiro tenho que trabalhar para o bem de todos, para que os meus também sejam beneficiados plenamente do bem comum. De fato, isso é muito profundo. Eu dei uma enrolada aí, mas é mais ou menos isso. Não, eu acho que ficou bem claro, né? Antes de concluir aqui com você, eu quero mais uma vez cumprimentar as pessoas que estão aqui nos comentários. Qual que foi a última pessoa que eu cumprimentei? Se eu não me engano, sobe lá um pouquinho, mais um pouco. Acho que antes da Ana. Sobe mais um pouco. Isso, deixa eu ver. Então, vamos lá. A Luzinete, bom, a Lucinete, eu não lembro se eu cumprimentei. Ana Maria Gomes Rodrigues, obrigado por estar conosco, Ana. A Ana Maria da Silva, nós já falamos. O Neylor, mais uma vez, obrigado pela participação. Neylor, a Bárbara, obrigado pela sua participação também, por ter estado conosco. A Cleide, a Maria Ferreira, a Josi. E o José Brum Costa, né? Nós já cumprimentamos, mas eu queria aqui também, só para não deixar o Brum sem resposta, o Brum ele colocou uma questão aqui, né? Bastante interessante. Se você puder me ajudar a responder, o Francis, pode colocar o Brum. José Costa, isso, José Costa. Que eu conheço, né? Eu tenho um sobrenome dele que não aparece aqui, mas eu sei quem é. Então, o José Brum Costa, ele está perguntando, ele está dizendo assim, vendo o perfil de alguns representantes políticos, com tanto individualismo, a prática do bem comum não parece uma grande utopia, né? Eu acredito, o Brum, o José, que, assim, olhar o exemplo do nosso líder, deputado Reinaldo Augusto, há 20 e tantos anos atrás, quando ele olhou os problemas do nosso país, né? E talvez ali não tenha enxergado, não tenha conseguido uma resposta em si mesmo. Ele buscou outras pessoas, né? Que buscaram outras pessoas. E hoje nós temos um projeto que chegou em Osasco, que é onde o Francis está, chegou em Itapevi e chegou em tantos lugares aqui do nosso estado de São Paulo. Acho que talvez lá, quando o Reinaldo teve isso na cabeça, talvez até ele mesmo pudesse ter pensado que fosse uma utopia. Mas vendo isso acontecer aqui no nosso meio, só em Itapevi, nós estamos formando grupos, diversos grupos, né? São 17 grupos aqui na cidade de Itapevi. Eu não vejo mais como uma utopia, eu vejo como uma possibilidade, uma esperança já acontecendo, viu? E se o Francis puder me ajudar nessa resposta? É isso mesmo, Marcos. Eu lembro quantas vezes a gente estando juntos com os membros do projeto, e quando nós estamos juntos, exercendo esta prática juntos, a gente percebe que a utopia ficou longe já, porque é realidade no nosso meio.
Para mim, aqui em Osasco, é realidade em Osasco. Ah, mas Francis, os políticos, tá bom, mas existe isso, já existe. É possível. Existe. Existe aqui em Osasco, existe em Itapevi, como você deu exemplo, em São Paulo e em inúmeras cidades que isso já está acontecendo. Então, seria utopia se não tivesse acontecendo. Já está acontecendo. Claro que o deputado Reinaldo coloca que para todo problema complexo, existe uma solução complexa. Né? Então, Sim. o problema da nossa nação, dos nossos políticos, é um problema complexo. Então, não é fácil de se resolver e não é rápido de se resolver. Leva um tempo. Olha quantos anos destruíram a nossa nação. Então, não é da noite por dia que a nação vai mudar e vai estar tudo ótimo, maravilhoso. Mas, se Exatamente. a gente olhar, e como exemplo que eu dei, que eu sou o Brasil e eu já comecei a mudar, eu sou o Brasil, já comecei a mudar. E estou levando, conduzindo, dando exemplo para que outros também despertem para esta mudança. Então, a mudança começou. A mudança já começou. Ela vai chegar à sua plenitude. É hoje? É amanhã? Não, vai demorar um pouco. Quanto tempo demora? Não sei. Quanto tempo for necessário, vai ter homens e mulheres trabalhando, não lutando, porque a gente não está aqui para lutar, para guerrear, mas lutando, ou trabalhando para esta mudança, para um Brasil mais fraterno, mais solidário, mais ético, mais virtuoso. Então, não é da noite para o dia que vai mudar, mas precisa da nossa mudança pessoal para que todos também, juntos, possamos mudar a nossa sociedade e possamos colocar pessoas que nos representam, que também têm o mesmo desejo de uma nação melhor, assim como o Marcos. Então, eu estou falando aqui assim, o projeto é lindo, maravilhoso, está mudando, nós estamos fazendo com o nosso trabalho pequenininho de formiguinha, trabalhando, e vai mudar, mas a gente precisa dar alguns passos. E aí, na cidade de Itapevi, um passo importante para este projeto é colocarmos o Marcos lá na Câmara de Vereadores, como vereador deste município, primeiro para que ele possa exercer a prática do bem comum lá na Câmara dos Vereadores. E aí você vai ver um político lá exercendo essa prática. Se você disse que não via, desculpa, ô José, se você não via antes, você vai ver agora. Vai ver o Marcos lá na Câmara de Vereadores, um político exercendo a prática do bem comum. 2, dando exemplo para os vereadores que lá estão. Dando exemplo. Eu tenho aqui em Osasco um exemplo, o Rogério Santos. Você pergunta para qualquer vereador da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Osasco, vão ter o Rogério como exemplo, como de integridade, ético, virtuoso. Nós precisamos também isso aí na Câmara de Vereadores em Itapevi. Então, a mudança já começou. Nós já podemos sentir o sabor, já estamos degustando este bem comum em nossa volta. E quanto mais pessoas em torno de nós respira, transpira o bem comum, mais nós vamos sentir os odores deste bem comum na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa família. Muito bem. Francis, eu quero mais uma vez de coração agradecer a você por essa oportunidade de você vir nos trazer aqui a sua partilha, o seu conhecimento, né, o seu carisma, né? Quero agradecer às pessoas que estão nos acompanhando até agora. Repetir aqui o Francis, ele além de administrador de empresas, ele é fundador de uma comunidade. Olha só, ele é fundador de uma comunidade católica chamada Frater Querigma. Nós vamos colocar aqui na tela o acesso, né, o site da Frater Querigma. A partir desse site você vai poder entrar lá e conhecer e ver também o Facebook, né, tem o Facebook que tem o mesmo nome, o Instagram, tem também uma rádio, se eu não me engano, uma web rádio, né, Francis? Chamado... como Rádio que é? Frater. Radiofrater.com. Isso, Rádio Frater. O acesso a todas as redes sociais da Frater Querigma está lá. Vale a pena você entrar, conhecer o site e conhecer um pouco da comunidade, né? Estava conversando com o Francis um pouco antes de nós entrarmos aqui ao vivo, né? E já me deu um gosto ali de querer conhecer a comunidade, ainda mais a partir do convite do Francis, né? Certamente vou querer lá conhecer a comunidade. E, assim, Francis, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui até agora. Eu queria só, finalizando já, eu sei que já encerrou, Marcos, mas que todos repetissem juntos.
O bem comum é o bem de todos no que todos temos em comum. Vamos juntos? O bem comum é o bem de todos no que todos temos em comum. Muito bem, muito bem. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Não esqueçam, coloca aí na tela. Bom, sabem, né? Sou candidato a vereador. Vote Marcos Roberto no dia 15 de novembro. Marcos Roberto, 19777. E o nosso lema é Somos Mais Itapevi. Coloca aí nas suas redes sociais, nos seus comentários, né? A hashtag Somos Mais Itapevi. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.